A paz do Senhor a todos. Vamos de palavra, João 6, do 1 ao 71. A primeira multiplicação dos pães. Depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: de onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelo que estavam sentados. Igualmente, também 2 peixes quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-los para o fazer rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Jesus anda sobre as águas. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E, entrando num barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Estava já escuro e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento a assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, o temeram. Porém, ele lhe disse: sou eu, não temas. Então, eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde ia. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graça. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Jesus, o pão da vida. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste.
Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para realizarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus-lhe a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste e contudo não criste. Tudo que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta, que de tudo quanto me deu não perca, mas que o ressuscite no último dia. E a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Assim que todos aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comeste a carne do Filho do Homem e não bebeste o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas nas sinagogas, ensinando em Cafarnaum. A deserção de muitos discípulos. Muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram:
Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe: Isto escandaliza-vos. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem era o que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andava com ele. Então disse Jesus ao 12: Quere-vos também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém. Glória a Deus.